Olá, você está no canal Bate-Papo de Engenharia. Meu nome é Fernando Severino, sou especialista em estruturas e em geotecnia. Hoje nós vamos ver como modelar corretamente as vinculações de estruturas metálicas, logo após a vinheta. Os programas mais utilizados para cálculo estrutural no Brasil são o CIPECAD, o EBED e o TQS. O CIPECAD ele tem um módulo CIP 3D, o antigo Metálicas, que você pode modelar estruturas metálicas de forma isolada. E o CIPECAD, estruturas de concreto. Esse programa ele tem a opção de você utilizar os dois e integrar as duas estruturas. Você modelar a estrutura metálica no CIP 3D e importar para dentro do CIP e ele calcular isso de forma integrada. Existem outros programas só para o cálculo de estrutura metálica, como é o caso do Stable e do Tekla. Quando a estrutura metálica é calculada de forma isolada, ou no CIP 3D, ou no Tekla, ou no Stable, tanto faz, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas vinculações, porque a estrutura não está trabalhando como real. Ela não está, o modelo 3D da estrutura não está completa. No caso, como é um caso de cobertura, por exemplo, a gente está modelando somente a cobertura. No caso do CIPECAD, é possível fazer essas estruturas integradas. Então, o modelo, o pórtico espacial, o modelo estrutural, ele é mais completo. Eu, particularmente, quando pego estrutura metálica e estrutura de concreto, prefiro fazer no CIPECAD e modelar a estrutura de forma integrada. Além da transferência de carga ser mais precisa, as deformações e as reações na base do pilar e no topo são mais próximas do real. Eu modelei uma treliça no CIP 3D para a gente analisar. Essa treliça, primeiramente, vamos analisar engaste. Eu considerei como carga somente sobrecarga, sendo 1 tonelada por nó. Vamos ver o que acontece com as reações dessa treliça. Considerando engaste, vamos escolher as envoltórias. Olha só o que aconteceu nas reações. Nós temos uma cortante, um RX na direção X, de 11,79 toneladas, quase 12. Um RY0, um RZ, que é a vertical, de 7,89, quase 8 toneladas. Do outro lado a mesma coisa, ó. Cortante, quase 12. Reação vertical, quase 8 toneladas. Bom, esse tipo de engaste, se for uma tesoura apoiada em pilares de concreto, imagine um pilar com 5 metros de altura. Um cortante de 11,79 vezes 5 vai dar um momento na base do pilar de quase 59 toneladas força vezes metro. Muito grande esse momento. Vamos dar uma olhada o que acontece com as deformações. Bom, essa tesoura, vamos ver aqui. Quero ver combinações. Deslocamentos, peso próprio. Vamos ver deslocamentos, peso próprio mais sobrecarga. Está dando 9,98 milímetros de deformação no centro da tesoura. Vamos ver os esforços axiais nas barras considerando esses engastes. Como está engaste, não temos deslocamentos na direção X. Tanto que o cortante estava quase 11 toneladas. Olha só.
uma axial de 0,01 toneladas. Agora vamos mudar esse apoio para rótula. Bom, os momentos, obviamente, como é uma rótula, foram zerados, mas o cortante até aumentou um pouco, parece. O cortante até aumentou. O cortante continuou quase 12 toneladas. Vamos ver o que aconteceu com a deformada, com as deformações. Aumentou um pouquinho. A gente liberou a rotação, né? A gente liberou a rotação no apoio, então aumentou um pouquinho a deformação da treliça. Com relação às tensões axiais na barra, continua próximo de zero. Bom, o que acontece nesse caso? Essa tesoura ela está apoiada em uma estrutura de concreto. Isso poderia ser vigas ou poderia ser pilares. No caso de um pilar de 5 metros de altura, que a gente está imaginando, esse pilar ele tem uma determinada deformação quando a tesoura trabalha. Essa deformação é uma deformação elástica, né? Então, a tesoura tem que trabalhar. Então, quando a gente está calculando a estrutura metálica isolada, a gente tem que levar em consideração que esse apoio é elástico, porque o pilar vai deformar um pouco. Se fosse no caso de uma viga, a viga tem dimensões grandes, aí na faixa de 3 metros, 4 metros, 5 metros, ela também tem uma certa deformação. Então, o projetista de estrutura metálica tem que levar em consideração esses apoios elásticos e não considerar engaste ou rótula simples. Porque se o projetista de estrutura metálica calcular dessa forma, primeiramente, não vai estar utilizando toda a potencialidade que a tesoura tem para trabalhar as forças axiais e vai soltar um cortante muito grande, um esforço horizontal muito grande, que ele é irreal. Então, se a gente considerar um apoio elástico, rótula elástica, considerar aqui um fator K de 50 toneladas de força por metro. Vou colocar 70. E calcular novamente a obra. Bom, vamos ver o que aconteceu com relação às reações. Bom, nesse caso, o cortante caiu para 278 quilos. E os momentos continuam zerados, né? Nesse caso aqui, vamos ver o que aconteceu com a deformada, com as deformações. As deformações aumentaram consideravelmente, foram para quase 17 milímetros, porque agora a estrutura está deslocando na horizontal aqui. Vamos ver o que acontece com as reações axiais nas barras. Bom, nesse caso agora, a axial aumentou bastante, foi para mais de 200 quilos, 0,21 toneladas, 0,22 toneladas, né, de axial. Agora vamos modelar essa estrutura no modelo integrado, integrando a estrutura metálica e a estrutura de concreto. Vamos ver o que acontece com essas reações. Nesse caso, eu não vou usar agora somente o CIP 3D. Nós vamos usar o CIPECAD. Isso aqui é uma outra estrutura que eu estou calculando. Nesse caso aqui eu não estou calculando a estrutura metálica, né? Eu já estou trazendo as reações e colocando aqui, estou calculando somente a estrutura de concreto. Mas aquele modelinho nosso eu fiz um outro modelo aqui.
Bom, tá aqui o nosso modelinho, os dois pilares e a tesoura. Olhando esse modelo, ó, tá lá, a tesoura e o pilar. A estrutura integrada do SIPECAD tem como você dar uma olhada somente na estrutura metálica. Ó, voltamos como se fosse lá no modelo 3D. Nesse caso, está engastado lá na cabeça do pilar. E as cargas são as mesmas, 1 tonelada. Nesse caso aqui, eu nem preciso considerar rotulado aqui, ó. O próprio modelo já vai trabalhar a questão dos deslocamentos do pilar, sem eu ter que fazer isso manualmente. Então, primeiramente, a gente tem que calcular a estrutura isolada. Calcular a estrutura isolada. A gente volta para a estrutura principal e calcula novamente, sem dimensionar fundações. Vamos dar uma olhada nas deformações. Bom, olha só as deformações nessa estrutura. 16,58 milímetros. Se a gente observar bem, vou voltar lá. Eu não fiz nenhum daqueles artifícios que eu fiz lá na estrutura isolada. Fechei sem querer. Deixa eu abrir novamente. Se a gente der uma olhada aqui na estrutura, somente na estrutura metálica, ó, não é apoio elástico. Inclusive é um apoio até engastado. Eu poderia até considerar que é rótula, sem ser elástico, fixo. Ela vai deformar mais ainda. Calcular novamente. Veja bem, 17 milímetros. Então, mesmo a estrutura não sendo utilizados aqueles artifícios que eu utilizei na estrutura metálica, ela trabalhou muito parecido. Então, esse modelo ele está mais próximo do que acontece na realidade. Como a gente fez o cálculo num programa de estrutura metálica, sem ter conhecimento disso, é necessário você utilizar aquela condição de contorno do apoio elástico. Vamos dar uma olhada agora nas reações de apoio na base do pilar. Vamos dar uma olhada aqui na vertical, que é mais ou menos o que estava 8, 9 toneladas ó, de vertical. Cortante 0,16, momento 0. Ó. Cortante 0,16. Ou seja, estão menores ainda do que no modelo isolado. Só que quando eu já solto uma estrutura daquela forma, mesmo não batendo exatamente como o modelo integrado, já vai esforços mais próximos do real. Com isso, o engenheiro geotécnico não terá problema nas fundações e a empresa de pilares pré-moldados não vai ter problemas com os pilares pré-moldados. Agora, se você colocar a estrutura engastada ou ela simplesmente apoiada, vai gerar um momento muito grande no pilar e um momento muito grande na fundação. Vamos dar uma olhada agora nos esforços axiais da tesoura.
algo em torno de 200 toneladas também. Ou seja, bem compatível com o modelo isolado em apoios elásticos. Esse é o recado que eu queria passar sobre vinculações e estruturas metálicas. Dá uma força para o canal, se inscreve, ativa as notificações. Sempre vai ter conteúdo gratuito e de relevância para o setor da engenharia. Um abraço.